Clubes e federação devem bater o martelo e data estipulada pela CBF para o Campeonato Maranhense deve ser obedecida. As equipes continuam se articulando. O Motoclube para as eleições. Sampaio Corrêa aguardando dirigentes da SAF, ou seja, um grupo para discutir sobre a SAF do Sampaio Corrêa. A expectativa é para a semana que vem. Inícios dos trabalhos podem acontecer a partir do mês de dezembro. Alguns jogadores, aqueles remanescentes, já foram confirmados pelo presidente Sérgio Frota, mas tem muita coisa ainda para acontecer na Bolívia querida. E no Motoclube, o time vive momento de definição para chapas que poderão ser inscritas até a próxima segunda-feira e as eleições no clube. Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia tropeça no Vitória, hein? Afinal de contas é um clássico Bavi, tudo pode acontecer, mas o Bahia, vamos combinar, vive o melhor momento que o time do Vitória. O Palmeiras e Flamengo vão fazer um grande clássico, eu acho que é uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui também para você a classificação, os jogos, séries A e B do Campeonato Brasileiro e os resultados de ontem, né? Com mais um tropeço e aí do time do São Paulo na competição. Acabou perdendo, aliás, jogar, a galerinha da Bet aí do São Paulo tá complicadinho, hein? Eu vou te contar. Com esses assuntos estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aí você fala com a equipe de Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal aqui em São Luís do Maranhão. Olá, tudo bem? Prazer estar contigo. Vamos nós nesse dia 17 de outubro de 2025 com mais um conteúdo aqui no canal. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Deixa o seu legal para nós, muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Se você puder, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. E participe mandando aí o seu recadinho aqui na nossa live. A gente vai valorizar aquilo que você fala também e trazer a ressonância aqui no nosso canal. Vamos debater, vamos falar um pouquinho sobre futebol. O que é que você acha? Quem é que pode contratar quem? O Maranhão está no caminho certo, o Sampaio precisa se movimentar logo, o Motoclube é preciso ter uma nova diretoria, ou vocês torcem pela permanência do Vitor Flieger, que chegou e deu uma mudada no time, embora dentro de campo a coisa precisa ainda, ou precise melhorar muito para que o Motoclube tenha calendário. O time rubro-negro que ainda precisa de algumas combinações, já melhorou bastante para o Moto, entre aspas, porque o Tocantinópolis vai para a decisão da competição. Isso aí pode abrir uma vaga para o Moto no calendário nacional, ou o Marcílio Dias, lá em Santa Catarina. Então o Moto ainda tem condições de disputar, né, o Campeonato Brasileiro, de ter calendário. E aí a grande expectativa nesse momento é em relação à inscrição de chapas. Até o momento não tivemos nessa inscrição de chapas do Moto. A gente verdadeiramente fica na expectativa, porque está na hora de quem é verdadeiramente motense, quem tem o interesse de dar uma alavancada no Moto e principalmente se juntar ao Vitor Flieger. A única pessoa que eu vi interessada em assumir o Moto é o Tércio Dominici, o nosso presidente Tércio, que aliás quero aqui desejar mais uma vez muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi o aniversariante de ontem, sexta-feira. Então, Dominici, tudo de bom, que Deus te conceda muitos e muitos outros de vida, com saúde, com muita alegria, sendo esse cara maravilhoso, companheiro que você é. E um grande abraço. E obviamente que o nosso querido Didi Dominici está muito feliz com o seu aniversário. A todos os seus familiares também, o nosso grande abraço. E meu amigo, saúde, que é muito mais importante. Então, Tércio é o único que nesse momento a gente viu um movimento.
O Técio, inclusive, está em férias lá na Mirante. Deve ter mais tempo agora, nesse período, para se articular, conversar com os seus pares, né, que ele deve ter, para ter essa chapa ou não, né, ou compor uma chapa. O certo é que ele tem muito interesse de participar da vida mais próxima do Motoclube de São Luís. Então a gente fica na expectativa para ver quais as chapas que serão inscritas. O prazo vai ser até a próxima segunda-feira. Hoje 17, sexta-feira, até o dia 20. Né? E dia 24, consequentemente, vai acontecer, ou vão acontecer as eleições no Motoclube de São Luís, né? Compreendendo o Conselho Deliberativo, Conselho Diretor. Então essa movimentação ela tem que ser intensa e logo do Moto, para que o Moto se articule também. Por que o presidente está logo processando, realizando, convocando essas eleições no Moto? Para que o presidente que chegue possa ter tempo para formatação do novo time, contratação de um novo técnico, para que o time tenha um bom campeonato, para que retome o caminho das vitórias, das conquistas, porque é isso que o Moto está precisando nesse momento. E daqui toda a nossa torcida, porque o Moto forte, o Sampaio forte, o Maranhão Atlético forte, o Imperatriz forte, eu falo esses grandes campeões que hoje atuam no futebol do estado do Maranhão, é o futebol maranhense crescendo, é o futebol maranhense forte. Quanto mais vagas a nível nacional tivermos, muito melhor ainda para o nosso futebol. Então vamos torcer, vamos torcer mesmo e acreditar que o Moto venha encontrar um dirigente capaz, assim como é o Vitor, que o Vitor, se possível, até que continue, mas tendo o apoio muito próximo de todos, né? Ele disse que não fica, que quer continuar, mas não como presidente do time rubro-negro. Para você ver como é que são as coisas, né? Isso tudo vai bater aonde? Na minha análise, exatamente vai bater na falta de apoio, em muita gente tê-lo deixado sozinho no comando do Moto, e isso não é bom, né? Não é bom. Você não pode sozinho comandar um time desse tamanho, e mesmo assim ele conseguiu comandar o Moto, e espero que ele permaneça no comando do rubro-negro maranhense. Quanto ao Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor ainda trabalha em certo sigilo, porque o grupo de empresários, que é o grupo do Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, ficou de ter vindo essa semana agora. Hoje é sexta-feira, óbvio que a semana não terminou ainda, mas o Sampaio Corrêa não divulgou nada a respeito. Prefere ainda se calar, manter um pouquinho de sigilo, trabalhar ali apenas internamente, fazendo as articulações para que possa trabalhar no sentido do Sampaio ter a Sociedade Anônima de Futebol, conhecida como SAF. E em o Sampaio Corrêa fazendo essa transferência do departamento de futebol, não na sua totalidade, porque a intenção é o Sampaio também ter poder de decisão e juntamente, decidir junto com a SAF. Talvez até isso esteja impactando um pouquinho para que o Sampaio já pudesse ter fechado esse momento com a Sociedade Anônima de Futebol. Mas eles estão chegando a um denominador comum, estão chegando a uma definição, e se não chegar ainda neste fim de semana os componentes do grupo do Landim, certamente na semana que vem o Sampaio Corrêa já deve ter algo para divulgar à imprensa. Deve nessa semana, porque já vamos chegar já na praticamente última semana, né? Faltando o quê? 17, já passamos da metade do mês, 2 semanas aí para terminar o mês de outubro, e o Sampaio tem que acelerar esse processo para fazer as contratações, para colocar o time em campo, para dar uma reorganizada na sede, para construir a nova sede da forma que o Sampaio colocou na maquete, né? Que o torcedor às vezes mas cadê a maquete? Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aí, ó. Da Bolívia querida. Um espaço mais funcional, mais moderno e preparado para formar novos talentos em várias modalidades.
Com um novo portal de entrada e estacionamento pavimentado, o CT irá contar com uma piscina olímpica de mais de 25 metros, 2 campos de futebol com arquibancada, quadra poliesportiva, campo de areia e beach soccer. Tudo isso conectado a um prédio administrativo totalmente reformulado, com academia, departamento médico, cozinha equipada, alojamento para atletas, sala de imprensa, memorial do clube, espaço de convivência e muito mais. De treinamento da... Olha, se for tudo isso, eu acho que o torcedor não tem nem que ter saudade da sede que foi derrubada, destruída, demolida, né? Então, se for desse jeito que o Sampaio Corrêa anunciou e que está na maquete aqui, que nós vamos estar o tempo todo, lembrando para que não se esqueça daquilo que está na maquete que foi anunciado para o torcedor, se for essa construção, se for tudo isso que está aí, meu Deus do céu. Aí o pessoal vai estar de parabéns, vamos ter um grande centro de treinamento lá do Sampaio Corrêa, aquela arquibancada coberta lá, sem dúvida espetacular, os 2 campos de futebol, a área de estacionamento, a nova sede, tudo isso, minha galera, aí é até para se ter orgulho, né, do Sampaio, se isso aí acontecer, se verdadeiramente sair apenas da propaganda, que eu acho até que eles vão começar a trabalhar nesse sentido. Eu sempre acredito, eu sou um cara que eu acredito, não sou pessimista, eu não tenho bola de cristal, eu ainda acredito na palavra dos homens, então eu acho que vai acontecer. Nesse momento é claro, o sentimento daquela destruição da sede do Sampaio, ela é muito grande porque era o que o Sampaio Corrêa tinha. Está funcionando no campo de futebol do Sampaio, aquela área apenas, salvo engano, um campo não tem mais, mas tem o campo principal do Sampaio com a sede de apoio que foi melhorada e agora para esperar essa construção do novo CT da Bolívia Querida. Então a gente fica aguardando o Sampaio para ver o que o Sampaio vai dizer em relação à SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. Isso deve ser divulgado ou com SAF ou sem SAF, mas o Sampaio Corrêa tem que vir a público e dar uma nota a respeito dos acontecimentos que virão ainda pela frente em relação a tudo isso que falamos agora. Time de futebol, tem o Carral, tem o Adriano, tem alguns outros jogadores, tem o Cavi, que também vai permanecer no Sampaio Corrêa, e alguns outros atletas da base, que o Sampaio Corrêa disse, olha, esses aqui, o Carlos Eduardo, goleiro, deve ter oportunidade no Sampaio, já é um jogador de 24 anos, sempre está perguntando, mas quando é que ele vai ter a sequência dele? Pode ser agora, já com 24 anos, atuou em alguns jogos nessa temporada ainda, mas não foi titular como se imaginava que ele fosse. O Sampaio resolveu trazer outros goleiros, mas agora me parece que esse vai ser o ano do Carlos Eduardo para a afirmação dele mesmo com a camisa 1 do Sampaio Corrêa. Experiência com bons... E a gente espera que venha a dar muito certo, né? O grupo do Landim fazendo essas contratações que der. Conhecimento ele tem, né? Conhecimento eles têm e nós sabemos disso perfeitamente. Maranhão Atlético Clube, até aqui, só fez o seguinte: o Maranhão, ele só divulgou até o Quesinho, né? Até o Quesinho. Isso aqui é da federação. A federação ainda não, mas é segundinha, daqui a pouquinho eu vou falar. Até o Quesinho. O Quesinho foi a última divulgação, salvo engano, do Maranhão Atlético confirmado. Demais outros que deu no rádio, por exemplo, o Vander deu no rádio, o Vander está de volta ao Maranhão Atlético, o Barata pode estar de volta ao Maranhão Atlético, pode estar de volta.
Como o Maranhão não tem um acerto definitivo, ainda não fechou, mas dá uma conversa bastante adiantada, o Maranhão está muito certo. Perdão, galera. O Maranhão está muito correto em não divulgar ainda e não confirmar aquilo que não está confirmado. Você divulgou, olha, temos interesse, pode ser que venha. Mas aí bateu o martelo para dizer tudo está sacramentado, ainda não. E o Maranhão, então, está trabalhando com os pés no chão, com muita cautela, para, na hora certa, fazer o anúncio desses jogadores. Serão jogadores qualificadíssimos. O Barata, o Vander, são jogadores que perfeitamente vão encaixar nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Se não tiver oportunidade lá nas suas equipes, o Vander ainda jogou bastante lá no CSA. O Barata entrou em algumas oportunidades também lá no CRB. Se não deram mais oportunidades, o Maranhão vai dar. Entrosamento, eles têm, né? Eles têm. E aí, vamos ver o que acontece aqui daqui para frente, lá no Maranhão Atlético Clube. Torcida, aqui a respeito dos jogos do campeonato de ontem, vamos ver os resultados dos jogos que aconteceram, né, ontem. Aliás, antes disso, eu quero falar da segundinha. A segundinha do futebol do estado do Maranhão, nós tivemos os primeiros jogos, a vitória do São Luís em cima do Luminense por 1-0. O São Luís é comandado pelo técnico Joãozinho Neri, o Luminense comandado pelo Lago, vão para esse embate agora, o Leandro Lago, né, o treinador do Luminense. Os jogos vão acontecer no próximo fim de semana. O ITZ ganhou de 2-1 placar ontem, inclusive começamos com o James, ele disse, olha, o James, ele disse, pô, estou muito feliz, o placar foi magro, mas é isso, os jogos são muito equilibrados, então se há um equilíbrio, também teremos um equilíbrio. Lá na cidade de São Mateus, estádio Pinheirão, onde o jogo será realizado no próximo fim de semana. E da mesma forma o Leandro Lago com o Joãozinho Neri. Joãozinho conhece o estilo de jogo do Leandro Lago, já disse o seguinte, olha, nós sabemos o estilo de jogo do Leandro Lago. Será que ele virá da mesma forma como ele vem? Vamos estudar para que a gente possa tirar proveito disso. Enquanto que o Leandro disse, olha, joguei sem 2 laterais, venho reforçado. E o Joãozinho Neri não terá o maestro Eloy, que tomou o 3º cartão amarelo, infelizmente. A Eloy tomar 3º cartão amarelo, não era para ter tomado não, né? Para fazer uma final mais bonita, com o talento do Eloy, já que o Luminense também tem Bismarck, aquele jogador do Parnaíba, que o torcedor queria no Sampaio Corrêa, tá lá no Luminense, o Bismarck, com a camisa, não sei se é número 7, que ele está jogando, com a número 10, quem joga é o Maurício, salvo engano, né? Lá do time do Luminense. Então vamos ter aí 2 grandes jogos em aberto, né? Jogos em aberto, a decisão é aberta, as duas, e a gente vai ver quem é que tem roupa na fonte. Com a vantagem nesse momento do ITZ, pela vitória de 2-0 sobre o Lago Verde, e a vitória do São Luís em cima do Luminense. Então são jogos sensacionais neste domingo. Neuzinho Santos, 3h30 da tarde, Pinheirão em São Mateus, 3h30 da tarde, recebendo esses confrontos. A arbitragem não tem notícia se já saiu, deve acontecer hoje, né? Até porque o jogo é domingo, então acontece hoje a audiência pública lá do Paulo Sérgio Santos Moreira, o presidente da CEF, do Juscelino Miranda, né, para a escolha aí dos árbitros, vão marcar esses jogos que vão decidir quais as 2 equipes que estarão na Série A no ano que vem, consequentemente, quem vai para a final da Série B do Campeonato Maranhense. Diácono Ribeiro, um grande abraço. Francisco, lá de Tutóia, um grande abraço. Pimentel Filho, em Belém do Pará, sua esposa, sua família, um grande abraço. Miguel em Goiânia, Robson em Governador Valadares, recebe também o meu abraço. Francisco em Goiânia, Miguel em Goiânia, já falei? Então, toda essa galera, muito obrigado pelo carinho, a todos que acompanham aqui os nossos conteúdos. Vá mandando seu recadinho para nós. Chaguinha Diniz, meu amigo, grande abraço aí do coração para você lá em Perimirim, professor Chaguinha, um grande abraço. O que mais, galera? Agora vamos entrar aqui no cenário nacional, Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, agora sim, tivemos os jogos, os resultados que eu gostaria de trazer aí para os amigos. Vamos lá então. Resultados, jogos que aconteceram ontem no país do futebol, né? Fluminense Juventude, Vitória e Bahia, aí tivemos outros jogos, mas tá aqui, ó. Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio 2, São Paulo 0. Rapaz, perde no bolão desses 2-0 aqui do Grêmio. Fluminense 1, Juventude 0. Vitória 2, Bahia 1. Eu tive um acerto e 2
que eu perdi. Campeonato Paraguaio, General Cabacheiro 1, Atlético Tempertari 1. E Campeonato Peruano, Alianza Lima 3, Sport Boys 1. Então tivemos ontem, apenas com destaque para esses 3 jogos, complementando a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a classificação então, galera. Palmeiras na primeira colocação com 61. E olha, o confronto do fim de semana, agora, Palmeiras e Flamengo, final antecipada ou não, Flamengo precisa vencer, né? Em vencendo, vai a 61. 61 é o mesmo número de pontos do Palmeiras. Entretanto, o Palmeiras continua na liderança porque tem uma vitória a mais. Confira aí, 19 contra 17. O Flamengo passaria a ter 18. Olha como o Flamengo caiu, como o Palmeiras deu uma estilingada boa. E o número de vitórias ela conta muito, né? O Flamengo andou tropeçando, inclusive contra o Bahia, né? Quando perdeu o jogo. Mas o Bahia é um dos grandes times hoje. O Bahia caiu para a 6ª colocação com a derrota para o Vitória ontem de 2-1. Então o Flamengo tem 58, pode chegar a 61, mas o Palmeiras permaneceria pelo número de vitórias, uma a mais. Mas aí, meu amigo, apenas com 28 rodadas, ou com 29, se o Flamengo vencer essa 29ª do Palmeiras, então aí teremos um fim de campeonato para lá de espetacular. Terceiro é o Cruzeiro com 53, quarto Mirassol 49, quinto Botafogo 43, sexto Bahia 43, sétimo Fluminense 41, oitavo São Paulo 38, nono Vasco da Gama, quem diria, hein? 36, décimo Bragantino 36. Na segunda página tem o Grêmio com 36, 12º Ceará com 35, Leonardo Condé está griscando aqui uma Sul-Americana. 13º Corinthians 33, 14º Atlético Mineiro 33, depois Internacional 32, primeiro fora da zona de rebaixamento com 31 pontos é o Santos, o Vitória tem 28 pontos, é o primeiro dentro da zona. Vitória 28, Fortaleza 24, Juventude 23, Sport 17 pontos. Agora, Laís Costa, qual é a próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro? É a 29ª rodada. E aí, nós vamos dar aquela olhadinha básica na 29ª rodada, que está bem aqui do ladinho, ó. Neoquímica Arena, amanhã, 18h30, Corinthians e Clube Atlético Mineiro. Estádio Mineirão, 21 horas, Cruzeiro e Fortaleza. Vamos acompanhar esses jogos aqui para você. No domingo, aliás, o canal vai transmitir o jogo do Remo, hein? O Remo joga 20h30 neste sábado pela Série B também. Cruzeiro e Fortaleza, então, amanhã, 21 horas. Maracanã, domingo, 16 horas. Meu Jesus, é uma final antecipada. Flamengo e Palmeiras, o jogo é no Maracanã. O Flamengo é que sabe se ele quer continuar na briga ou se ele quer já dizer assim, ó, o Palmeiras é o campeão. Mirassol e São Paulo, 18h30. 18h30 na Beira-Rio, Internacional que vem de derrota para o Mirassol, e Sport que vem de empate com o Ceará. O Ceará e Botafogo no domingo no Castelão, às 18h30 também. Aí temos na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Esse jogo aqui, cadê? Domingo, 20h30. Teremos no Alfredo Jaconi, segunda-feira, Juventude e Bragantino. Segunda-feira, 19 horas. Segunda-feira, 19h30. Vá conferindo que o canal transmite esse jogo. Vasco da Gama e Fluminense. E na Vila Belmiro também, segunda-feira, 21h30, Santos e Esporte Clube Vitória. Então, esses são jogos da 29ª rodada aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série B do Brasileirão, para a gente não esquecer, a liderança do Coritiba, Criciúma na segunda colocação com 53, terceiro Novo Horizontino 53, o quarto é o Goiás com 52. Aí lá o Remo é o sexto colocado, né? Tem Chapecoense quinto 51, Remo sexto colocado 51. Aí passa Atlético, Cuiabá, CRB, Atlético Goianiense... Eu falei Atlético Paranaense, né? Atlético Goianiense o 11º Avaí 44, aí vem Vila Nova, Operário, América, Atlético Clube, que vai jogar com o Remo. É com o Remo? O Atlético Clube, deixa eu me dar uma olhadinha. Exatamente, lá em Belém do Pará. Então o Remo permanece porque o jogo, mesmo com o mando de campo do Paysandu, o Remo jogou lá em Belém, ganhou o jogo também. Veio uma sequência de 4 vitórias seguidas, o clube do Remo. Aí tem 13º Operário 39, América Mineiro 37, Atlético Clube 37, 15º, primeiro fora da zona é a Ferroviária com 37 pontos.
Na zona de rebaixamento, Volta Redonda 34, Botafogo 33, Amazonas 31, Paysandu Lanterna 26. Tá feia coisa para o bicolor paraense. Então, os jogos dessa rodada agora, vamos lá. Amazonas e Novo Horizontino, hoje às 20 horas. Para amanhã tem Atlético Goianiense e Vila Nova, América e CRB, Remo e Atlético às 20h30 com cobertura do canal. Avaí e Criciúma, 16 horas do domingo. Operário Volta Redonda, Coritiba e Clube Atlético Paranaense, Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá, Goiás e Chapecoense. E na segunda-feira tem Ferroviária e Paysandu. Portanto, essa é a configuração da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá pegando fogo, né, galera? Tá pegando fogo agora. São momentos de definições, né? Tá beleza? Tá beleza por aqui. É isso, minha galerinha. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações no próximo conteúdo. Eu vou trazer a participação da galera nos conteúdos anteriores e nesse agora, tá? Então vai deixando lá seu recadinho. Se tiver mensagem de áudio através do nosso WhatsApp 991425060, a gente coloca o torcedor na linha. Muito obrigado pela sua companhia. Um final de semana espetacular e maravilhoso. Estamos juntos aqui no canal. Nos ajude no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha. Abração de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Coatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.